trazer ao mundo sua paz. Quem é Jesus? Caminho verdadeiro para o Pai. Quem é Jesus? Vem nos dar a esperança, enfim. Boa tarde, meu irmão ouvinte. Quem é Jesus para nós, hein? Essa pergunta deve ser feita e respondida por cada um de nós. Quem é Jesus para mim e para você? É importante que a gente reflita cada dia sobre isso. A palavra de hoje nos chama a essa reflexão. E acolho a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Entreguemos o nosso espírito, entreguemos a nossa mente, os nossos corações, entreguemos a esse momento para deixar o Senhor falar em nossas vidas. Vamos à nossa oração, sempre pedindo ao Senhor que a nossa lei seja a lei do amor. É pelo amor que a gente conhece Jesus, isso vamos falar daqui a pouco. Amor a Deus e ao próximo e amar a Deus no próximo. E observando o mandamento do Senhor, consigamos chegar um dia à vida eterna. Só o amor para nos eternizar, mais nada. Isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Preparemos-nos para o Evangelho, o trecho do Evangelho de hoje. O Senhor esteja com todos vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Quem quiser acompanhar-nos é Lucas 9, 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, estamos com mais um trecho do Evangelho de Lucas. E é interessante, né? Jesus estava rezando. Nós católicos falamos rezar, nossos irmãos evangélicos falam orar, né? Pode ser a mesma coisa, pode não ser, né? Nem sempre, toda reza é uma oração. Mas nem toda oração é reza, né? Aliás, nem toda reza é oração. A reza é uma oração quando ela é feita mesmo, né? Aquele momento ali que a gente pronuncia as palavras, sejam elas espontaneamente ou muitos pronunciam lendo, não importa, mas que
que tem uma conexão muito profunda, né, com Deus. Agora, ficar pronunciando apenas fórmulas decoradas, sem nenhum tipo de mística, né, sem aprofundamento, aí é uma reza apenas, né, é um bababá que não leva ninguém a nada, né. Oração é um encontro íntimo com o Senhor, né. Então nós podemos fazer das nossas rezas uma oração e orar e rezar é a mesma coisa, nesse sentido. Fora disso, não, né? Como também quem pode achar que está orando e pode não estar orando nada, né? Não é o termo, o verbo que vai indicar alguma coisa. É o que a prática, né, que vai nos indicar. Mas o que a gente quer falar não é isso, não. É porque falou de oração, e Lucas é dos evangelistas que mais fala, mais coloca Jesus em oração, né? Ele valoriza muito a oração. Dois temas que Lucas valoriza muito: a oração e a figura de Maria, né? O que mais cita Maria é Lucas. Alguém disse que Lucas era pintor e foi o primeiro a pintar, não sei, o retrato. Tem algo assim de Nossa Senhora. Bom, mas depois ele estava em oração e, acabando de orar, né, ele perguntou, naquele momento de oração, ele perguntou aos discípulos, aos apóstolos: quem diz o povo que eu sou? Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é algum dos profetas que ressuscitou. Vamos pensar comigo. Quem foi João Batista? João Batista, o precursor, aquele que veio preparar a vinda do Messias, do libertador. Portanto, era uma figura do passado que representava um momento do passado. Elias, o primeiro profeta, o pai do profetismo, o primeiro profeta bíblico, né? Porque todos, claro, antes de Elias, todos aqueles que agiam, orientavam o povo em nome de Deus, eram também profetas. Mas profeta, nomeadamente profeta, o profetismo bíblico oficial começa com Elias. E achavam que era Elias que tinha voltado, outros achavam que era algum dos profetas, né? Ou seja, o povo não estava percebendo o momento que acontecia. O povo estava noutra. O povo não tinha acordado ainda para a importância daquele momento, para o sinal que aquele momento estava dando. Cristo estava presente, por isso que a gente gosta muito de falar, iniciar o texto naquele tempo, né? Não é apenas uma coisa cronológica, mas para mostrar que era um tempo privilegiado, né? O povo estava lá atrás. Nós temos que tomar muito cuidado, e aí está a primeira reflexão. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as coisas estão acontecendo agora, estão nos chamando agora, estão querendo abrir nossas mentes, nossos olhos, nossos corações agora, e a gente fica lá no passado, tá? A gente fica, como diz o povo aí, comendo mosca. Aí Jesus diz: mas e para vocês? Quem sou eu? Aí Pedro, em nome dos demais, né, toma a palavra e diz: o Cristo de Deus. A palavra Cristo, Christos, ungido, né? O enviado de Deus. Pedro reconhece em Jesus o Messias esperado,
Agora faça a comparação. O povo achava que estava ainda na fase de preparação para a vinda do Messias. Quem preparava, falava da vinda dos Messias, os profetas falavam, encorajavam o povo, anunciavam, né, para que o povo tivesse paz, tivesse calma, pudesse esperar, porque o Senhor ia cumprir a sua promessa, não é? Os profetas todos pregavam isso. João Batista, o último dos profetas, que nele essa promessa se fez presente, né? Porque ele apresentou Jesus, ele preparou os caminhos do Messias e apresentou esse Messias ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O povo estava lá atrás ainda, como eu falei, na fase de preparação para o Messias. E Pedro, então, olha para a realidade. Pedro é aquele que fala, representa, né, a igreja. Pedro representou ali a comunidade dos discípulos. Nós podemos chamar igreja. Igreja o que é? Não é uma instituição cheia de norma, de regra que alguém cria, mas a igreja é exatamente a assembleia, não é? É o grupo, são aqueles que são capazes de seguir Jesus. Então Pedro mostra, olha que bonito, Pedro mostra uma igreja que está atenta ao momento. É triste quando a igreja fica lá atrás, né? Ignora tudo que está acontecendo, até nega o que está acontecendo, ao invés de usar a realidade de hoje para enxergar nela aquilo que Deus está nos orientando, aquilo que o Espírito Santo está nos orientando a seguir. Não, fica lá atrás, né? Aquilo que Dom José Maria Pires um dia disse para nós, padres, lá num retiro espiritual. Ele disse: queridos padres, aquele jeito dele falar, queridos padres, aquilo que o Espírito Santo já sepultou, não ressuscite, não traga de volta aquilo que já foi ultrapassado, aquilo que ficou. Evidentemente, né? Ele estava falando aí, era especificamente do ficar na tradição, esquecer do momento, né? Às vezes a tradição é importante, ela até é lúdica, né? Como eu falei ontem, ela tal, mas né, dá um certo prazer, alguma coisa assim, sentimentalismo, né? Aquela coisa, mas é preciso olhar a realidade, né? Jesus tem a ver com a realidade do povo. Jesus, a gente só vai reconhecer Jesus no aqui e no agora, né? O que já passou, passou. A gente tem que olhar agora. De que forma, né? Aliás, Jesus é útil para nós. Como é que eu posso ver Jesus agora, na minha realidade, na minha vida, na vida de hoje, no tempo de hoje? Então, não querer voltar no tempo. É como se andasse numa estrada e começasse a andar a pé, depois pusesse um chinelo, depois um tênis. Os rastros são diferentes, a caminhada é a mesma, mas ela segue. Eu não vou voltar lá no começo e andar descalço, enfim, não, aquele rastro daquele momento você estava descalço, depois o outro rastro você estava de chinelo, depois o outro você estava de tênis. Eu estou dando um exemplo apenas, né? Estou falando, cada um anda do jeito que quiser, mas eu estou dando um exemplo. Se a gente volta lá atrás, é sinal que a gente não está caminhando. O caminhar é ir para frente. Que rastro que eu vou deixar daqui para frente, né? É continuar a caminhada. E às vezes, né, a gente tem essa tentação de parar, né, e ficar numa idolatria lá do tempo do onça.
Onça era um governador geral do Rio de Janeiro, né? O pessoal falava o tempo do Onça. Era um vice-rei, vice-rei. Essa coisa começou lá no Rio. O tempo do Onça. Ah, é lá do tempo do Onça ainda. Pois é, meu irmão, minha irmã. Quem é Jesus? É o Cristo de Deus. Pedro viu nele o Messias esperado. Os outros estavam ainda no período de espera. E Pedro, foi capaz de enxergar Jesus no agora, aquele que estava ali presente, né? Isso é muito interessante. Bom, aí, depois, tem uma coisa muito interessante aqui. Jesus proibiu severamente, né, o verbo ainda está aí, severamente, que contassem isso a alguém, né? Não é verbo. Proibiu-lhes que contasse isso a alguém. Esse advérbio de modo aí, né? De como contar severamente. Não conte isso. Severamente, não conte. Ele proibiu severamente. Pois é. Por quê, hein? Será porque que Jesus não queria que soubessem que ele era o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o enviado de Deus? Mas não, o povo não tem que saber disso? Depende, né? Uma coisa é fazer auê sentimentalista. Outra coisa é ter uma experiência íntima. Viu? Eu acho que há muita auê. Jesus virou um modismo, mas com pouco segmento, com pouco testemunho. Talvez o que anda acontecendo aí é que Jesus temia na época, né? Ele não quer ser apenas um nome que alvoroçava, que fazia um show em nome dele e tal. Não. Jesus é uma força que nos transforma, que nós temos que ter experiência com ele, tá? Não é ter uns momentos assim de oba-oba e sentimentalismo vazio, depois levar a vida de qualquer maneira. Não. Então, Jesus não queria essa coisa, essa popularidade exacerbada. Então, aí o texto disse que ele termina o texto falando que ele ia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, morto e depois ressuscitar. Aí Jesus mostra que tipo de Messias ele era, né? Não basta apenas reconhecer também que Jesus é o Messias. Mas que tipo de Messias, que tipo de libertador? Como ele realiza essa libertação? Como a gente reconhece a presença de Jesus? No amor, gente. Ele sofreu por amor. Ele deu a sua vida por amor. É consequência da sua pregação. Então, onde houver amor de verdade, ali está Jesus. Não importa se a pessoa saiba ou não falar bonito sobre Jesus, se ela sabe ou não pregar, não importa isso. Mas onde estiver amor, ali nós vamos entender, nós vamos enxergar Jesus e nós vamos, além de tudo, compreender o que é morte e o que é ressurreição. Eu sempre falo isso, né? Não tem outra maneira da gente entender ressurreição que não seja pelo amor. Viu? Esse amor é que prevalece. Tudo que a gente faz em nome do amor
não fica na terra, não termina no cemitério. Em nome do amor, a pessoa continua sendo muito útil para nós. Agora à tarde foi sepultado o corpo, não a Dona Maria Amélia, ela não, mas o corpo dela foi sepultado. Dona Maria Amélia, nossa querida paroquiana, nossa matriarca, né, ela com ia fazer 104 anos agora em janeiro. É uma pessoa que merecia ser conhecida porque de uma vitalidade que quando a gente perguntava, Dona Maria, qual o segredo de uma vida tão longa e tão forte, tão altiva, ela respondia, o segredo é esse, é amar, é gostar de viver, né? A gente pode sepultar uma pessoa dessa, uma pessoa que ama a vida, uma pessoa que transmitiu essa força. Então, gente, como é que a gente vai descobrir e responder quem é Jesus? Através dessas coisas, né? Todas elas ligadas ao amor. O amor não deixa a gente sepultar as pessoas. O amor eleva as pessoas até Deus. Isso é ressurreição. Então não adianta querer um Jesus espetáculo. É preciso esse compromisso de amor para que nós possamos responder, não com palavras, mas responder com a vida. Quem é Jesus? Amém. É nosso momento de oração. Convido você a fazer a sua oração pessoal. Para que nós, Senhor, possamos enxergar a presença viva de Jesus nas pessoas que amam. Não das pessoas que falam bonito em nome do Senhor, mas das pessoas que amam, das pessoas que acolhem, das pessoas que transmitem força e esperança e paz. Que nós possamos enxergar a presença do Senhor no esforço pela vida, no compromisso com a vida. Que essa pandemia, Senhor, nos ajude a enxergar mais ainda a presença do Senhor naqueles que manifestam tantas coisas bonitas, de força, de esperança, de ânimo. É o momento propício. É um momento, parece paradoxal, mas é um momento de graça. Porque nesse momento, quando a gente cai, é o momento melhor, é o momento da caída. Porque é naquele momento que a gente tem mais vontade de levantar. Quem nunca cai, não sabe o que é levantar. E não sabe o que é caminhar. Que as obras de Jesus sejam reconhecidas e que nelas as pessoas possam responder: quem é Jesus? Não é brincadeira, não é ilusão, não é fantasma, não é passado. Jesus é presente. Ele está aqui, porque a vida está aqui. Onde houver vida e amor à vida, ali
está Jesus presente. Estudo, Senhor, pedimos e agradecemos e louvamos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Lembrando que amanhã não tem essa reflexão aqui, porque nós temos o programa no rádio, né? Esse programa que é feito através de telefone, né? Ele é ao vivo, mas pelo telefone, começa às 12h15, tá bom? Até às 14 horas. Nós podemos conversar bastante sobre a palavra, sobre a vida, porque a vida é palavra, é manifestação, é comunicação de Deus. Então amanhã nós esperamos vocês. Quem não souber, é só baixar o aplicativo Rede Catedral. E aí vai poder, e Rádio América, e vai poder nos acompanhar, tá bom? E então até amanhã, na graça de Deus.